Olá, gente, boa noite. Boa noite a Boa noite. Oi, Felícia. Oi, Dani. Prazer ter você aqui. Se eu pudesse Ai, prazer é apresentar, meu. se apresenta rapidamente antes da gente começar a nossa mediação. Então, meu nome, né? Eu sou Felícia Fleck, sou contadora de histórias já há 15 anos, e trabalho bastante com a questão da formação de mediadores de leitura, de contadores de histórias, e também tenho meu trabalho tanto como pesquisadora quanto como artista. Então, então, além de formar contadores, eu também me apresento, né, em diversos espaços e costumo contar histórias para todas as idades, porque na verdade todo mundo gosta de ouvir histórias, né? Sim, E aí, bom, aí a ideia hoje é não a gente contar a história oralmente, mas a gente fazer a mediação com o livro, porque às vezes os livros são tão interessantes, né? Tem um formato, uma ilustração que vale tanto a pena mostrar, que é o caso dos livros que eu vou fazer a mediação hoje. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente. mas não deixa de ser uma contação também, né? Um estilo de contação, né? Exato, um estilo de contação. Quando a gente fala em contação, pode ser as duas coisas, né? Tanto a narração oral sem o uso do livro, quanto quando a gente efetivamente usa o livro também. Isso é interessante também para as mães fazerem com os filhos, né? Esse tipo de contação, né? Sem dúvida, porque às vezes, né, Dani, também as pessoas ficam muito preocupadas, assim, ai, de não saber contar história, ou de achar que não tem uma voz assim, ou de não fazer um recurso assado. E ler a história também pode ser uma coisa muito, né, pode ser um momento super interessante, super importante, um momento de fortalecer vínculo, de estar efetivamente presente com os filhos, com as crianças. Então, não é desculpa, né? Porque eu acho que o mais importante nesse momento é a questão da presença mesmo, da gente estar por Sim. inteiro ali com as crianças. Então, é um momento que a gente deve aproveitar muito, assim. Sim, até mesmo para trazer temas como a gente está trazendo hoje, né? Que é seguindo Exato. o tema do nosso programa de sábado, do Contém Cria, que a gente está fazendo quinzenalmente lá no nosso canal no YouTube. Só se inscrever ali no link da bio, dá para assistir o programa inteiro. E o nosso tema do último episódio foi separação, divórcio, abandono afetivo e sentimentos. Então, por isso que a gente trouxe hoje a Felícia para trazer uma história linda, bem sensível, para a gente conseguir conversar um pouco com as crianças, né, sobre esse tema tão delicado, né? Sim. Então eu deixo aqui, abro aqui nosso espaço totalmente para você e eu volto agora no fim só para me despedir. Então vocês fiquem com Felícia Fleck, essa maravilhosa. Espero que vocês gostem. Até Ah, mais! até depois. Beija-flor, quer que eu te beije. Louva a Deus, quer que te louve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Beija-flor, quer que eu te beije. Louva a Deus, quer que te louve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve.
Então, essa noite eu quero ler para vocês uma história que chama Lá e Aqui. Essa história, ela é da Carolina Moreira, com as ilustrações do Odilon Moraes. Os dois são brasileiros. E esse livro é tão bonito, mas tão bonito que ele vale a pena ser mostrado. E ele também é um livro bastante premiado. Ele ganhou 2 prêmios. Ele ganhou o prêmio Jabuti e também ganhou o prêmio de melhor livro para criança da categoria da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Os 2 prêmios no ano de 2016. Então, lá e aqui. Vamos lá? Ou aqui? Lá e aqui. Era uma vez uma casa. A minha casa. Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos. Um cachorro bem grandão e um bem pequenininho. Um lago de peixes e muitas flores coloridas. Tinha também um pai e uma mãe. Mas um dia um dia a casa se afogou. Os cachorros fugiram. As flores murcharam e o jardim morreu. A casa ficou vazia. E os peixinhos foram morar nos olhos úmidos da minha mãe. Já os sapos levaram os ensopados pés de papai para bem longe. Nossa casa virou 2. Uma da mamãe uma do papai. Na
casa da mamãe tem cosquinha e televisão. Na casa do papai tem história e violão. Os olhos da mamãe secaram e os peixinhos foram morar no aquário. Os pés do papai acharam o seu caminho e os sapos voltaram a morar no jardim. Um dia eu estou lá. Outro dia estou aqui. Um dia eu estou aqui. Outro dia eu estou lá. Lá e aqui. Aqui e lá. Um dia eu estou lá. No outro dia eu estou aqui. Mas eu estou sempre em casa. Sempre. Beija-flor, quer que eu te beije. Louva a Deus, quer que te louve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Só que às vezes essa coisa de estar lá e estar aqui gera tantos sentimentos. Um deles é a raiva. E quero ler para vocês então A Raiva, da Blandina Franco e do José Carlos Loio, que também são brasileiros, e os dois livros, tanto esse quanto o Lá e Aqui, são da editora Pequena Zahar. Será que vocês sentem raiva de vez em quando, assim? No começo? No começo era só uma raivinha à toa, uma coisa boba, que não tinha assim nem razão de ser, mas que mesmo assim era. E no começo ela ficava assim num canto, ruminando e se alimentando dela mesma. Depois de um tempinho, ela começou assim a se alimentar de outras coisas. Um olhar assim de alguém meio de lado, um sorriso diferente, uma palavra torta, uma imagem distorcida. Tudo era motivo. Até que tudo mesmo alimentava aquela raiva. Se as pessoas estavam assim dançando
por exemplo. Ou se elas estavam simplesmente sentadas, conversando. Ai, ou então, se elas estavam assim, ai, apaixonadas. Ou se elas estivessem praticando algum esporte. E não adiantava. Não adiantava, assim, alguém tentar falar com ela, porque eu não sei se vocês sabem, mas a raiva é surda. Não adiantava também tentar mostrar alguma coisa para ela, porque a raiva é cega. E muito menos tentar convencer a raiva de alguma coisa, porque ela é vaidosa, burra e só pensa nela. E assim, a raiva foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e foi ficando enorme. E ela não era mais assim uma raivinha à toa. Ela era uma fúria. Ela era uma ira. E ela era tão grande, mas tão grande, que ela já não cabia mais. Ai, ela já não cabia mais dentro dela mesma. Até que dali a pouco ela explodiu. E vocês nem imaginam o trabalhão que deu para o bom senso arrumar toda aquela bagunça. E entrou por uma porta, saiu por uma janela. Quem gostou dessas histórias, não esqueça delas. E essas histórias são histórias que são muito boas para a gente ler para as crianças, para a gente conversar a partir do que elas trazem. E fica então esse convite. Lá e aqui, do Odilon Moraes e da Carolina Moreira, e A Raiva, da Blandina Franco e do José Carlos Loyo. Os dois livros, então, são da editora Pequena Zahar. E para encerrar, então, vamos chamar de novo aqui a Dani. Estou chamando ela aqui. Ai, que coisa mais linda, Felícia. Fiquei emocionada. Sim. As histórias são E muito tentadoras, né? as histórias, elas falam por si, né, Dani? Às vezes a gente fica até assim querendo, às vezes a gente fica, porque às vezes elas trazem temas tão sensíveis e tão, às vezes, difíceis de conversar, mas às vezes elas falam por si mesmas, as histórias. Um bom livro, né? Quando é tratado de um jeito poético, artístico, ele fala por si, assim. Então,
acho que o convite com esse tipo de livro é que a gente realmente leia eles para as crianças e deixe que a conversa flua, porque com certeza ela flui, né? A gente não precisa ficar querendo A mensagem, né? A mensagem explicar já... as coisas, né? É isso, a mensagem Sim, ela é muito sutil, né? Eu acho que isso que é sim, bonito, assim, porque ela é muito sutil. E acho que dá para trazer, dá para partir delas, né? A gente ter conversas muito bacanas e muito profundas com as crianças, né? sim. A, que tem uma pessoa dizendo que para as crianças deve ser sempre algo lúdico, né? Lúdico. Então, lúdico, e não Amy só lúdico, Gonçalves, Advocacia. isso, É. mas Não, poético também, né? Assim, sim. artístico, bonito, E, sem, sensível. e também é isso que eu ia dizer, mais sensível sem ser tão duro com a realidade, né? Porque é um tema tão, tão triste, né? Tão dolorido para a mãe, né? Para o pai. Sim, sim, E com um livro tão sensível e lindo como esse, consegue se falar de uma forma muito mais humana, né? Vamos dizer assim, e a criança vai entender de uma forma menos agressiva, né? sim, sim. E às vezes é um livro, claro, é o tipo de livro que a gente tem que ler muitas vezes, né? Às vezes até pra gente mesma, né? Exato para a gente mesma, com certeza. Muito além das crianças, né? Também para nós mesmos, né? Ter essa E, sensibilidade também de olhar problemas graves, né? Que uma separação eu considero muito grave. Olhar para problemas graves de uma forma bonita, né? E sensível e lúdica, né? sim, sim. Quero agradecer imensamente, Felícia, por você estar aqui, ter trazido essas histórias maravilhosas. A gente vai salvar aqui no IGTV para as pessoas assistirem quando elas quiserem, né? E mostrarem para as crianças também. E também, né, a gente cedeu espaço, mas o Instagram da Felícia é @histórias da Felícia, Felícia? Isso, Histórias da Felícia Fleck, Histórias com da Felícia CK no Fleck. final. Isso, Depois é vocês verdade. Não tá Depois aparecendo. vocês acessem, entrem para. A Felícia faz um trabalho incrível, conheço ela há muitos anos ela está nesse ramo maravilhoso que é a contação de história. E muito obrigada e vamos perpetuar muito mais as contações. Isso, obrigada também, Dani. Agradeço pela oportunidade também. É sempre um prazer, né, poder trazer assim um pouquinho desse meu olhar também, dessa caminhada aí, também desse meu olhar para a literatura infantil. Te agradeço também pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Um beijo e boa noite para todo mundo que está assistindo. E sigam a Felícia. E aí, quando tudo passar também, né, Felícia? Quando tudo passar, vocês têm um grupo. Você poderia falar também um pouquinho, vamos fazer um jabazinho do grupo de contação que vocês têm, com várias mulheres. Ah, sim. Então a gente tem também, a gente tem um coletivo de 6 narradoras mulheres de Santa Catarina que chama Alcateia, né, com THEA, então no final Alcateia, coletivo é o Instagram. E aí a gente tem feito algumas ações, assim, né? Agora, durante esse período, a gente fez um festival online, provavelmente agora, daqui para frente, a gente vai fazer outras coisas também. Lá na nossa página, a gente gravou algumas histórias que estão disponíveis, então dá para ir acompanhando também esse trabalho aí. Sim, Não só quando tudo passar, mas por enquanto, por do jeito enquanto, né? que dá, né? Do jeito que Sim, é possível também. sim. Então Então, tá, meu amor. Muito obrigada e boa noite a todos. boa noite, então. Até a próxima. Até mais. Já já está disponível aqui no nosso GTV.